na ata do Copom, que decidiu manter a taxa de juros em 6,5% ao ano, a taxa Selic, né? Há dois indicativos aqui importantes. Primeiro, na ata, os economistas dizem o seguinte: a recuperação da economia sofreu interrupção e os indicadores sugerem probabilidade de que o PIB tenha recuado ligeiramente no primeiro trimestre. Os bancos estão falando aí, as instituições financeiras, em queda de 0,2% no PIB no primeiro trimestre. E confirmando aquelas previsões de recuo das previsões de crescimento para este ano, que começaram lá em quase 2%, caíram para 1,5%, agora já está se falando em 1,45%. O ministro falou em 1,5% ontem, o que é muito tímido, mas previsões mais realistas estão indicando no máximo crescimento de 1,1% nesse ano da economia brasileira, o que é muito pouco ainda e não o suficiente para, de fato, sairmos do fundo do poço, como bem definiu o ministro da Economia. Então nós queremos convidar aqui para o programa economistas que possam nos ajudar a entender e compreender esse momento e por que não estamos conseguindo escalar esse poço e sair dele. Quero começar com o Antônio da Luz, que é economista-chefe da Farsul e responde por um setor da economia muito importante aqui para o Rio Grande do Sul, que é a agricultura. Antônio, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Carolina. Bom dia, Rosane. Prazer falar com vocês. Por que estamos no fundo do poço e não estamos conseguindo sair, Antônio? Bom, Escola, as razões são diversas, são passadas, e eu levaria toda a manhã aqui elencando os problemas que nós fizemos, né, resolvemos montar o poder público para gastar de maneira desmedida, a gente inverteu o tripé macroeconômico fazendo a nova matriz econômica, enfim, chegamos no fundo do poço. Mas eu acho que o mais relevante nesse momento, além de achar os culpados e dar a eles a conta, nós temos que entender o que está acontecendo nesse momento e como é que a gente sai desse atoleiro, né? Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Escola, quando a gente olha para a economia hoje brasileira, a gente vê a atividade econômica, né? Ou se a gente pegar o nosso PIB, né, e olhar assim, em que patamar a gente está, eu vou dar continuidade aonde tu paraste, na tua análise que estava corretíssima. Se nós olharmos as quedas que tivemos em 2015 e 2016, o que a gente aumentou em 2017, que foi 1%, e no ano passado um pouquinho mais de 1%, isso não é nada, perto dos 7,5% que a gente caiu lá atrás. Ou seja, hoje nós estamos com menos atividade econômica do que nós tínhamos antes da crise em 2014. Para ser mais preciso, de acordo com os dados do IBGE, o Brasil hoje está com a atividade econômica do segundo trimestre de 2012. Ou seja, nós estamos cronologicamente em 2019, mas a nossa economia está lá no segundo trimestre de 2012. A atividade econômica, aquilo que a gente produz, aquilo que a gente consome, enfim, o que a gente tem de lucro, o que a gente tem de salário, tudo está lá preso em 2012. Só que vivendo no mundo da complexidade de 2019. Então, não tem... E um gasto público, com um gasto público, este sim, em 2019. Antônio, quando nós olhamos... Pois não. Não, continue, por favor, achei que o senhor tinha parado. Quando a gente olha para uma coisa que a gente chama de ato do produto, que é a diferença da função de produção, se pegar assim, tudo que a gente tem de capital no país e tudo que tem de trabalho no país, quando a gente deveria estar produzindo. Esse ato mostra, em relação ao nosso PIB, uma queda de 3,2%. Ou seja, se nós não investíssemos nada, se a gente não empregasse mais ninguém, só com os recursos que nós temos, porém, com uma expectativa positiva, a gente poderia diminuir a nossa capacidade ociosa em 3,2% facilmente. Só que isto é muito penoso para a economia, isso é muito penoso para quem é empresário, isso é muito penoso para quem é empregado, e isso também é muito penoso para quem tem que gerir finanças públicas. Porque estes gestores de finanças públicas, sejam eles municipais, estaduais ou federais, essas pessoas, elas
tem uma atividade econômica que dá uma determinada receita que está lá preso em 2012, mas ele tem gastos públicos de 2019. E isso gera uma enorme dificuldade, e por isso a importância da habilidade dessas pessoas em passar, não só para os parlamentares, mas também para a sociedade, o império da matemática. Olha, se eu arrecadei 100, eu não posso gastar 120, porque senão vai acontecer, nós vamos seguir piorando. O Brasil deve hoje quase 4 trilhões de reais. O Brasil tem uma receita, um gasto, né, público de 2 trilhões e meio, mais ou menos. A gente gasta um pouquinho mais de 1 trilhão, Rosane. A gente gasta, tu que se preocupa tanto com essas questões, eu te acompanho diariamente, a gente está gastando 1 trilhão em previdência e pagando juros. Ou seja, como é que nós vamos ter a tão sonhada e desejada educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança pública, etc., com um comprometimento imenso que a gente está tendo dos nossos gastos com coisas que não são serviços, né? Não vão retornar em forma de serviço para as pessoas. Não tem como. Por isso que eu acho que a análise do ministro está correta, a gente está assim no fundo do poço. Antônio, o governo não jogou demais as expectativas todas na reforma da Previdência, porque a gente tem a sensação de que ficou tudo concentrado na reforma da Previdência e que faltam também outras políticas para que a economia deslanche. Ou é assim mesmo, nós temos que esperar que a reforma da Previdência vai ficar aqui aos solavancos, talvez até outubro, novembro, e o mercado reagindo dessa forma. Não teria um outro caminho para que, paralelamente à discussão da reforma da Previdência no Congresso, se tivesse mecanismos para fazer a economia reagir, ou é isso mesmo, só a Previdência resolve? Agora me fez lembrar do Pedro Malan, que já esteve um dia sentado na cadeira do Paulo Guedes. Ele dizia que para um problema complexo, né, sempre tem uma solução simples, precisa e errada, né? As pessoas às vezes elas têm o desejo de ter uma bala de prata, não, vamos fazer isso que vai resolver tudo. Só que a realidade é dentro dessa linha que tu trouxeste. Não, na verdade não é uma única ação, são conjuntos de ações em áreas distintas que fazem com que as coisas andem. Agora, sem dúvida, Rosane, sem dúvida, a Previdência é a mais importante para as finanças públicas neste momento. O problema que a cesta do presidente, a cesta de reformas, e eu quero deixar muito claro a minha opinião, eu sou totalmente favorável à reforma da Previdência, mas totalmente favorável, porque eu que nasci em 1980 e trabalho há 22 anos com carteira assinada, faça as contas se eu não vou ser um dos maiores prejudicados pela reforma. Estamos parelho aí, Antônio. Tudo junto. Agora, então eu e tu, escola, a nossa preocupação não é trabalhar um pouco mais, porque a gente vai viver mais. Pelo menos a nossa geração viverá mais. Agora, a nossa preocupação é se quando a gente for se aposentar vai ter dinheiro ou não para a gente receber alguma coisa. Então tem que fazer a reforma da Previdência, mas também tem que fazer outras micro-reformas que dependem também de capital político. Por isso que capital político é algo que não é a minha especialidade, quero deixar bem claro, mas a gente precisa usar de maneira comedida e de maneira correta o capital político do governo, porque afinal de contas, como tu bem disseste, e de maneira correta, a gente tem muitas coisas que precisam ser feitas e cada uma delas gera debate, cada uma delas gera polêmica, cada uma delas necessita capital político para levar os projetos adiante. E é esse ponto que eu queria levantar contigo, Antônio, até que ponto o índice de confiança nesses primeiros meses no governo atrapalhou ou não atrapalhou nessa não retomada da economia, né? Nessa estagnação, que nos dá essa impressão dos investimentos, porque o que a gente observa aqui em Brasília é esse problema do governo de formar uma base sólida de apoio no Congresso Nacional, e eu gostaria de saber de ti até que ponto isso reflete ou não reflete no mercado. Carolina, quando a nossa economia entrou em recessão lá em 2014, ela vinha dando sinais claros de desaquecimento, claríssimos, desde 2010. E ela foi indicar para baixo mesmo ali a partir de 2012. Ou seja, ela ficou muito tempo caindo, até que as pessoas percebessem que ela estava recessiva.
E eu me lembro quando a gente falava isso, né, alguns economistas falavam isso, que olha, gente, as coisas não estão bem. As pessoas olhavam para a gente e diziam, não é verdade isso, está tudo ótimo, tudo maravilha, né? Nós estamos na festa, está todo mundo aqui feliz, não vem dizer que amanhã tem ressaca, que agora esse assunto não pega. E era bem isso que acontecia. O mesmo vale para quando a economia precisa se recuperar. Ela não vai se recuperar porque alguém ganhou uma eleição, né? Ou porque alguém tem uma agenda que vai fazer coisas incríveis. Ela tem que fazer coisas incríveis. Não adianta só ter agenda, as coisas precisam acontecer. E eu acho que se a gente tivesse com expectativas mais robustas, essas coisas, se no mundo político, esse que tu conhece muito melhor que eu, a gente tivesse um acerto melhor, talvez o conjunto das expectativas estivesse fazendo com que pelo menos a gente estivesse diminuindo hiatos, pelo menos a gente estivesse diminuindo capacidade ociosa, mas não estaríamos crescendo maravilhosamente, não teríamos nos recuperado, isso vai levar anos. Mas a gente poderia, eu creio que sim, se a gente tivesse um pouco mais azeitado, a gente teria uma situação melhor. Mas é início de governo ainda, né? Então vamos torcer, e o país precisa torcer. Mas 2019 é um ano, em termos de economia, 2019 já é um ano perdido, ou ainda podemos recuperar alguma coisa desses indicadores? Eu te pergunto, daqui por diante o que se conseguir fazer já é para 2020? Não, aí eu tô com escola, né? Então, um crescimento de 1,5%, como projeta o presidente, o ministro, a gente está trabalhando com um patamar um pouquinho mais baixo dele. Eu já acho isso um crescimento muito, muito, muito baixo. Muito baixo, porque nós ainda não sairemos ali de 2012, 2013 e estaremos avançando para 2020. Então, acho um crescimento muito pequeno. O Brasil precisava estar crescendo a níveis, em níveis bem superiores a estes, só que para isso a gente precisa fazer um conjunto de medidas sólidas, grandes, e que não é só para a economia. É para as pessoas também. Eu vou me lembrar aqui agora, quando nós fazíamos projeções de atraso da folha de pagamento aqui no Estado, as pessoas olhavam para nós e diziam assim, não, é que vocês são liberais, vocês são, neoliberais, porque isso aí é coisa do capitalismo escorchante, que é Washington, que não sei o que. Falavam um monte de bobagens a respeito de um problema que é sério, que é matemático. E eu me lembro que, inclusive, fazer uma homenagem ao colega Darcy Francisco Carvalho de Santos, antes da gente, ele já fazia esse tipo de projeções. E aí, então, quando a gente viu, nós estávamos lá atrasando folhas de salários, mas os problemas que fizeram com que isso acontecesse já estavam identificados há muito tempo atrás. Então, quando o ministro está dizendo, olha, a gente sim pode começar a ter que trancar serviços, sim, os contingenciamentos deverão ser bem maiores se a gente não fizer reformas. Sim, os problemas na saúde, na educação, eles vão piorar. Sim, de repente pode acontecer como aconteceu com países europeus, há não muito tempo atrás, de não conseguir pagar salário de aposentados, enfim. Isso não é um cenário não é uma teoria, não é nada. Isso é real, isso infelizmente é real. Isso já aconteceu em outros países sérios, inclusive. Isso está acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então a gente tem que perceber, e principalmente os parlamentares, que essas reformas, elas não são para este governo, para o governo passado ou para o seguinte. Isso é para a sociedade, isso é para a gente. Nós precisamos, quem vai pagar e vai sentir isso na pele somos nós. Tá. Então é importante que a gente tenha esse calendário de reformas para frente. Para encerrar, deixa eu aproveitar que o senhor trabalha para a Farsul e pegar a sua percepção sobre a economia, sob a perspectiva da agricultura para esse ano. Escola, às vezes as pessoas acham que o agro é uma ilha, né? O agro não é uma ilha. O agro está sentindo muito, muito mesmo esses impactos do baixo crescimento. Em primeiro lugar, a questão do câmbio, né? O câmbio pegou os nossos custos de produção e atirou lá para cima. Nós estamos com os custos mais altos da história, né? Custo de produção. E quem compete no mercado internacional voraz, como é o caso das commodities e dos alimentos, de uma maneira geral, é muito difícil competir com custos assim. Então, em primeiro lugar, o lado cambial nos machucou bastante. O segundo ponto é que o principal consumidor do produto brasileiro é o brasileiro. Este brasileiro, nós entregamos comida para 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas.
B de bola. Agora, quem faz todas as refeições com o produto nosso é o consumidor brasileiro. Então, quando ele está quando ele está vivendo uma crise, a gente tem um impacto imenso na demanda. Está aí carne bovina, que ano passado passou por dificuldades imensas por conta do que? Crise, falta de demanda. Leite, que vocês cansaram de falar aqui no programa sobre os problemas que estavam acontecendo com leite. Por que aquilo, né? Não estou falando daquelas fraudes que aconteceram e tal, e que nem sei se as pessoas estão na cadeia ainda, tomara que ainda estejam. Estou falando da demanda reprimida, da queda violenta no consumo, que fez com que os produtores tivessem que sair da atividade. A gente perdeu um terço dos produtores de leite saíram da atividade. Por quê? Menor consumo de leite, menor consumo de lácteos, aí, ovos, frangos, suínos, arroz. Arroz, ano passado, em boa medida, os problemas que os produtores tiveram, lógico, não era só isso, mas isso também foi queda forte no consumo na gôndola do supermercado. Então, quando a gente tem problemas econômicos, o setor sente bastante, lamentavelmente. Antônio da Luz, economista da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul.